Na última dança de Gabigol, o Flamengo faz mais um jogo completamente seguro sob o comando de Felipe Luiz, domina o Atlético Mineiro, não toma sustos e é pentacampeão da Copa do Brasil. Bem, meus queridos, Atlético Mineiro e Flamengo, o confronto de volta da final da Copa do Brasil. No jogo de ida, a gente teve o Flamengo completamente avassalador, né? Novamente, uma excelente partida do rubro-negro sob o comando do Felipe Luiz. E dominou, amassou o Atlético Mineiro em sua casa, no Maracanã. Porém, um gol espírita no finalzinho de Allan Kardec deixava as esperanças atleticanas vivas para talvez uma remontada acontecer na sua casa, na Arena MRV. E com todo esse cenário um tanto quanto complicado de festa, de tensão, a gente teve esse jogo que se sucedeu no último domingo. O Atlético Mineiro que ia em busca do milagre e conquistar uma das Copas que vem sendo a prioridade da equipe nessa temporada, e um Flamengo que tinha uma vantagem tranquila, que buscava refazer um jogo defensivo perfeito, como fez, por exemplo, na semifinal contra o Corinthians, e salvar uma temporada cheia de frustrações para o seu torcedor. Então, com essa introdução já feita, vamos para as escalações. Bem, do lado do Atlético Mineiro, o Milito ele decidiu mexer, percebeu que aquela escalação bizonha que ele colocou com o Rubens como um ala barra ponta esquerda não deu certo numa partida de ida, então voltou com o Zaratio como titular e tentou algo diferente para fazer o Atlético Mineiro jogar bola dessa vez. No gol, Everson, um trio de zaga padrão, né, Júnior Alonso, Bataglia e Lianco, nas alas, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, que pouquíssimo fez ontem. No meio de campo, Otávio e Alan Franco como volantes e o Zaratio fazendo mais essa função de meia realmente barra meio campista. E no ataque aquela dupla padrão, Paulinho e Hulk. Já do lado do Flamengo, cara, o Felipe Luiz escalou o mesmíssimo time do jogo de ida. Afinal, não tinha muito o que mudar realmente e o objetivo para essa partida de ontem era fazer um jogo defensivo impecável e sair da Arena MRV com o título da Copa do Brasil. No gol, Agustin Rossi, na lateral direita, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira no miolo da zaga e Alexandro na lateral esquerda. Pulgar, que entrava, né, no time, essa era a principal novidade, né, para essa escalação, e Everton Araújo na volância, agora ficou mais tranquilo esse meio campo, né, ficou mais defensivo realmente, com o Arrascaeta como o meia articulador. Gerson faz mais essa meia direita barra ponta direita. Michael continuou no time titular, né? A gente não teve a volta do Bruno Henrique como titular, que não jogou a partida de ida porque tava suspenso depois daquela solada que ele deu no Mateuzinho, né, na partida da volta da semifinal. E no ataque, Gabigol. E bem, meus queridos, a gente teve um jogo extremamente bem definido, né? O início do primeiro tempo, ele basicamente persistiu durante toda a partida, não só o primeiro tempo em si. Era um Atlético Mineiro que tinha muita posse, que tentava construir, que conseguia articular um pouquinho melhor as suas ideias, as suas jogadas, agora com o Zaratio, né, presente em campo. Sem aquela escalação bizonha, como eu disse, né, no período das escalações, com o Rubens fazendo mais essa função de meia barra armador. E o time atleticano, ele conseguia criar algumas boas chances com o Hulk, que conseguiu colocar o Rossi pra trabalhar, por exemplo, na cobrança de falta. Uma hora o Rossi também deu uma pichotada, o Paulinho quase fez o gol. Você teve algumas boas chances, algumas boas finalizações do lado da equipe mineira. Porém, se eu falar que o primeiro tempo do Atlético Mineiro e o jogo no geral era bom, eu estaria mentindo em partes. Cara, era o time que tinha posse, que partia pra cima, que construía jogadas, era mais propositivo. Afinal, o placar da partida de ida iria naturalmente levar o jogo a este cenário. Porém, o Galo, cara, não conseguia criar boas oportunidades. Como eu disse na análise do jogo de ida, a falta que o Davidson faz nessa equipe é gigantesca. Cara, o Galo ele não consegue se criar muito bem com isso. Eu acho que a estratégia de colocar o Zaratio foi bem-vinda, porém eu não começaria com ele, começaria com o Allan Kardec, porque o Hulk, ele visivelmente precisa de um companheiro de ataque, não só com o Paulinho, né? Agora essa escalação somente com o Paulinho, fazendo essa dupla de ataque não dá certo. E foi isso pro jogo de ontem. Tanto que, embora essa posse, embora essa pressão que o Galo fazia, as melhores chances do primeiro tempo foram do Flamengo. Conseguiu, por exemplo, chances perigosas com o Wesley, com o Everton Araújo, com o Arrascaeta e por aí vai. Porém, o Flamengo ele visivelmente ia fazer um jogo defensivo impecável e ia sair em contra-ataques. E aí, o primeiro tempo no geral, ele foi basicamente isso. O Atlético conseguiu algumas boas finalizações, porém nenhuma incisiva. Nenhuma que desse uma preocupação gigantesca pro torcedor flamenguista. Já do lado do Flamengo, teve as melhores oportunidades, na minha opinião, e chegou ao ataque, né, tinha uma proposta de jogo que estava funcionando melhor. Se defendendo muito bem e chegando ao ataque de forma direta, utilizando muito do Michael, do Gerson, do Arrascaeta, do Gabigol, que, embora não fizesse um jogo lá muito bom, também conseguiu colaborar. E aí eu também tenho que fazer um pequeno asterisco aqui contra esse primeiro tempo, que no finalzinho dele a gente tem o lance que envolveu o Arrascaeta e o Lianco. Bora lá, contra-ataque do Flamengo, o Atlético Mineiro estava completamente esgaçado, só tinha o Lianco, era realmente o último homem da linha de defesa do Atlético Mineiro. O Arrascaeta dribla ele e é parado com uma falta brutal do Lianco. Qual a minha opinião? Eu acho que o cartão amarelo é um roubo gigantesco? Não. Tem toda aquela questão dos 4Ds para você ver se o jogador ele vai ser expulso, tem tudo mais isso. Eu compreendo a decisão do Klaus em não dar o vermelho direto.
Porém, na minha opinião, era pra vermelho. Pra mim, o Lyanco, ele era o último homem. Pra mim, o Arrascaeta, ele driblou ele e teria condições de fazer o gol. O Flamengo sairia num 2 contra 1. Então, eu expulsaria o Lyanco. Porém, eu não acho um roubo gigantesco. Só tem que fazer esse pequeno ponto aqui, porque realmente é um lance-chave da partida. Já pra volta do segundo tempo, a gente tem um Galo que se mandou de vez pro ataque, cara. Colocou o Allan Kardec, encheu de atacante o time e se mandou pra frente. E o Flamengo, naturalmente, se postou pra sair no contra-ataque perfeito e mortal. Tanto que, por exemplo, saiu o Gabigol, entrou o Bruno Henrique, posteriormente entrou o Plata também. E o Flamengo, naturalmente, iria sair em contra-ataques. E aí, cara, as melhores chances do segundo tempo, novamente, são do Flamengo. Você tem chances bizonhas desperdiçadas por Alexandro, por Bruno Henrique, por Michael, que já poderiam ter matado a partida. Porém, do lado do Galo, a gente tinha o Everson, que tava numa tarde iluminada. Tava realmente querendo dar esse título pro Atlético Mineiro. Porém, só o goleiro salvar assim, não adianta. E aí a gente tem um lance-chave. Uma bola na área do Flamengo, você tem aquele bate-rebate desgraçado. E pra fazer um roteiro um tanto quanto cruel pro torcedor atleticano, a bola cai no pé de quem? Do Allan Kardec, que fez aquele gol que ia dando esperanças na partida de ida, e agora, de frente pro gol, com gol livre, o Rossi já morto, tudo bem que tinha uns zagueiros na frente dele, mas era um lance fácil. Ele acaba furando e perdendo um gol claro. E na sequência da jogada, você tem um excelente contra-ataque puxado pelo Plata, deixa toda a zaga do Atlético Mineiro sem pai nem mãe, todo mundo pra trás, e aí dá um toquezinho de cavadinha maravilhoso pra tirar o Everson do lance, né? O Everson conseguiu fazer um milagre, como ele tinha feito nos lances anteriores, né? Neste daqui. E o Flamengo, ele matava ali a eliminatória. Placar agregado 4-1 realmente seria muito complicado o Atlético Mineiro reverter isso, faltando o quê? 5 minutos, iria ter que fazer 3 gols, que não conseguiu fazer um confronto inteiro nos mais de, 170 minutos que já tinham passado. E o jogo, ele termina nesse cenário. Um Flamengo que fez uma partida defensiva impecável, com a sua estratégia perfeita, um masterclass do Filipe Luís novamente. Fez uma excelente Copa do Brasil nos 4 jogos que ele teve que comandar o rubro-negro. E teve as melhores chances do jogo, saindo excelentes contra-ataques, porém que a maioria foram desperdiçadas pelos seus atacantes, porém o Plata foi lá e matou a partida. Já do lado do Galo, eu tenho que pontuar. O time, ele teve uma postura mais honrosa, melhor do que quando você compara com aquela postura da partida de ida. Porém, na minha opinião, não foi um jogo exímio, não foi um jogo excelente. Batalhou, não abaixou a cabeça, tentou até o último minuto? Sim. Tem que ser valorizado? Sim. Porém, eu não acho que foi um jogo brilhante. Eu acho que ainda tem muitos problemas para esse time aqui do Milito. E bem, agora vamos passar para o futuro das equipes, né? Eu vou começar pela equipe vencedora e campeã, que é o Flamengo. Bem, cara, eu entendo. Nós temos jogadores importantíssimos aqui do Flamengo que, cara, salvaram o time em diversas oportunidades aqui nessa própria Copa do Brasil. Gerson, Arrascaeta, Gabigol metendo 2 gols nessa final, né? Ressurgindo praticamente na temporada. Michael, Bruno Henrique, tudo mais. Porém, a gente tem um grande rosto para essa conquista aqui do Flamengo, que é Filipe Luís. É inacreditável como ele pegou o time na merda, deixado completamente abalado pelo péssimo trabalho que o Tite fez. Pegou aquela água e transformou em vinho. Uma eliminatória exímia contra o Corinthians, massacrando no jogo de ida em casa e fazendo masterclass defensivo no jogo da volta. E na final, repetiu basicamente essa dose. Uma partida excelente, massacrando o Atlético Mineiro em casa e só não matou o confronto por conta de um mini vacilo de um dos seus melhores jogadores da temporada, que foi o Léo Ortiz. E no jogo da volta, masterclass defensivo. Excelente jogo do Flamengo na Arena MRV. E no bom contra-ataque que teve, foi lá e matou a final com o Plata. Cara, o Filipe Luís, ele tem muito mérito dessa conquista. Tem o dedo do Filipe Luís nessa conquista. É um desempenho exímio, tanto defensivo quanto ofensivo, para um técnico que não está nem há 10 jogos no comando. O Filipe Luís tem 4 jogos de Copa do Brasil e 5 de Brasileiro. E ele transformou esse time da água pro vinho. Tem que valorizar. É o principal rosto dessa conquista de Copa do Brasil pelo lado do Flamengo, cara. Um trabalho perfeito que só escancarou o quão ruim foi esse ano que o Tite ele passou à frente do Flamengo. Cara, o Filipe Luís, ele escorraçou todo esse trabalho do Tite. Tudo bem que na entrevista pós-jogo ele comentou: eu tenho que agradecer muito o excelente, o maravilhoso trabalho do Tite. Cara, não teve trabalho maravilhoso nenhum. O único trabalho maravilhoso à frente do Flamengo neste ano de 2024 é do Filipe Luís. É de um time que joga um futebol ofensivo, que é de agrado de sua torcida, que segue as características históricas do Flamengo. Ofensivo, letal, defensivo, perfeito. Cara, ontem, na reta final, o Atlético Mineiro ele sobreviveu de cruzamento. Não só na reta final, durante boa parte do jogo também. E a defesa do Flamengo, ela foi impecável. Não sofreu nenhuma grande chance. Todos esses cruzamentos eram perfeitamente cortados por Léo Ortiz, por Léo Pereira, por Fabrício Bruno, que também entrou no decorrer da partida. Cara, o que virou o Wesley nas mãos do Filipe Luís? Virou um lateralzaço. Ele já vinha evoluindo com o Tite. Eu tenho que dar esse ponto aqui pro Tite. Só que, cara, desde que o Filipe Luís ele assumiu o Flamengo, o Wesley tá jogando muita bola. Talvez seja o melhor lateral direito do país. Cara, o Gerson,
brincadeira o que joga o Gerson. O Michel também entrou muito bem. O Bruno Henrique no segundo tempo também foi muito bem na partida, embora o gol perdido. Everton Araújo é um achado do Felipe Luiz, que trabalhou com ele no Sub-20, foi promovido e, cara, acabou com essa final. Tem muita cara do Felipe Luiz nesse time do Flamengo. Tem que bater palma. É um trabalho muito bem feito. É um trabalho curto, mas muito bem feito. É um trabalho que, na minha opinião, tem que ter continuidade. Ano de 2025, cara, pra que você arriscar mais turbulência, o elenco não gostar de um novo treinador? Vai com o Felipe Luiz. É uma opção muito mais tranquila, muito mais assertiva. Ele pegou uma máquina, que é esse time do Flamengo, um dos melhores, se não o melhor elenco da América, e conseguiu fazer esse time jogar, o que o Tite não conseguiu fazer com os mesmos caras. E até com mais jogadores, porque, por exemplo, o Felipe Luiz, ele não teve Vinha, não teve Pedro, não teve muitos momentos do De La Cruz, que já tá estourado, não teve nenhum desses caras. E ele fez um trabalho muito melhor com até menos, embora esse elenco que o Felipe Luiz escalou ontem também seja exímio, seja espetacular. Cara, o rosto dessa Copa do Brasil é do Felipe Luiz, e eu tenho que gastar realmente esse tempo pra falar dele aqui. Porque se não fosse o Felipe Luiz, a temporada do Flamengo não estaria salva, entre algumas aspas. E é aquilo que eu via pregando nos vídeos que eu falava da Copa do Brasil, a importância dela pro Flamengo. É uma temporada extremamente frustrante, que o torcedor do Flamengo, ele sai irritado, muito mal na Libertadores, sendo eliminado precocemente por um elenco fraquíssimo, que vai ser goleado, humilhado, escorraçado na semifinal perante o Botafogo, que é o Peñarol. E no Campeonato Brasileiro abdicou, também por escolha do Tite, da diretoria, de alguns jogadores, tudo mais. E agora realmente conquistar esse título, embora matematicamente seja possível, não vai acontecer. Então essa Copa do Brasil é um último suspiro. O torcedor flamenguista, ele tava se afogando com essa temporada tenebrosa. E agora o Felipe Luiz veio e resgatou desse afogamento. Vamos colocar assim, o Olimpo das conquistas? É o que o flamenguista ele almejava quando começou 2024? Não. Porém, terminou ano feliz. Terminou ano satisfeito. Porque conquistou um título relevante que é a Copa do Brasil. Ainda mais com essa mini hegemonia que o Flamengo vem construindo. 3 finais em 3 anos consecutivos. 2 títulos. Cara, o Flamengo ele tá numa situação agora que tem a temporada boa, tem a temporada ruim, ele chega na final da Copa do Brasil. E isso é um sinal de grandeza. Isso é um sinal de que tem um elenco muito bom. E, bem, como eu disse, eu acho, na minha opinião, eu não sou flamenguista, não posso falar muito disso. Porém, na minha análise, eu acho que essa conquista, eu acho que essa Copa do Brasil, ela dá um suspiro um pouquinho maior pro Flamengo. Termina a temporada mais tranquilo. E agora vai tentar reestruturar. Ao que tudo indica, vai manter o Felipe Luiz, né, para 2025. E aí sim tentar fazer um trabalho melhor. Tentar ir mais longe na Libertadores. Tentar fazer uma campanha mais honrosa, né, de brigar pelo título no Brasileiro. E quem sabe conseguir essa dobradinha de Copa do Brasil, né, 2 anos seguidos. E pra terminar esse bloco do Flamengo, eu tenho que falar pra grande bomba que a gente teve pós-jogo, né, que foi toda aquela declaração do Gabigol. Eu vou dividir em 3 etapas, né? O Gabigol falando que vai sair do Flamengo, a ida dele ao Cruzeiro e também as alfinetadas que ele deu, que viraram até thumb desse vídeo. Cara, o Gabigol, ele sai gigantesco do Flamengo. Ele é o segundo maior jogador dessa instituição. São 13 títulos em 5 anos. Fazendo gols decisivos em todas as finais que ele jogou. Ele foi decisivo em praticamente todos os títulos do rubro-negro. É um jogador gigantesco. É um jogador decisivo. É um jogador predestinado e que gosta dos momentos decisivos. Gosta de quando a parada tá apertada, quando o desespero ele tá tomando os outros jogadores. Ele vai lá e aparece. É um jogador gigantesco. É um jogador decisivo. É um jogador que você adora ter no seu clube. E principalmente o flamenguista. É aquele jogador que ele é amado pela sua torcida e odiado por todas as outras. É um jogador gigantesco na história do Flamengo. Como eu disse, o segundo maior e talvez para alguns, né, o maior. Tudo bem que brigar com o Zico é extremamente complicado. Mas o flamenguista, né, o Flamengo, ele está dando adeus a um dos seus maiores ídolos. Eu acho que a palavra que tem que restar aqui não é ingratidão, não é raiva por todos os erros que o Gabigol ele cometeu nessa passagem, foram muitos. Esse ano mesmo, aquele episódio com a camisa do Corinthians. A palavra tem que ser gratidão. A palavra tem que ser de idolatria. A palavra tem que ser saudade. Porque tudo que o Gabigol ele entregou pro Flamengo apaga praticamente esses inúmeros erros que ele cometeu. 13 títulos, 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil. É título pra caramba, meu irmão. É muita conquista importante, sendo muitas vezes o rosto dessas conquistas. É um jogador gigantesco pra instituição Flamengo. Que bem, o ciclo aí veio acabar. E na vida é assim, ciclos se iniciam e ciclos se acabam. E o que resta agora pro flamenguista é lembrar com carinho, na minha opinião, de toda a passagem do Gabigol. Porque é um jogador gigantesco na história da instituição Flamengo. Agora vamos para as alfinetadas que ele deu. Cara, é uma declaração muito forte que ele fez quanto à diretoria do Flamengo. Falar que apertaram a mão dele, né? Que o Marcos Braz apertou a mão dele. Apertou a mão do pai dele. E aí depois, por decisão superior, provavelmente do Landim,
ele não renovou por 2, 3 anos, ganhando aumento e tudo mais, é uma declaração pesadíssima. É uma declaração em que ele tinha todos os holofotes e que eu acho que vai comprometer muito essa tentativa de reeleição do Rodolfo Landim. Praticamente matou. O Landim não vai ficar no cargo de presidência do Flamengo. Isso já é um fato. Ainda mais depois dessas declarações fortíssimas do Gabigol. Eu entendo que tem um desgaste nessa relação, eu entendo que muitos jogadores, não só jogadores técnicos, membros de diretoria, membros do clube, não gostam dessa presidência, dessa diretoria do Flamengo e recorrentemente reclamam. E, bem, aqui é só mais um caso desses. É uma declaração fortíssima. É uma declaração que incomoda muita gente por conta do momento, mas eu não acho errado. Ele aproveitou o holofote que ele tinha, ele aproveitou a relevância que ele tinha, não só pro Flamengo, mas também pra essa final, porque se não fosse pro Gabigol, cara, teria terminado 2-1. O Flamengo ainda seria campeão? Ainda seria campeão, mas por uma margem bem menor, poderia ser outro contexto. Ele aproveitou tudo disso e passou o recado dele. E eu acho que ele estava correto. Não acho isso errado não acho isso feio não. Tudo bem, centralizou os holofotes nele, ao invés de focar na conquista do Flamengo. Sim, a tarde de domingo ela acaba sendo mais marcada pela saída do Gabigol do Flamengo e não da conquista da Copa do Brasil do Flamengo. Porém, cara, é um jogador gigante e que sempre gostou dessa mídia. Não esperava nada de diferente dele, na minha opinião. E eu acho justa a provocação. Também reclamou do Tite, falando que muito do ano complicado dele foi de um técnico que não gostava dele. E é uma declaração fortíssima, eu entendo. Você tem toda a rusga do Gabigol com o Tite, aqueles xingamentos quando ele não foi convocado para a Copa de 22... Mas assim, eu acho que não pode botar toda essa conta no Tite. Eu acho o trabalho do Tite horrível frente ao Flamengo, acho. Porém, o Gabigol ele também não desempenhou quando não estava em campo não. Tem questão tática, tem tudo isso. Mas não é tudo culpa do Tite. Não é tudo culpa da diretoria para o Gabigol não renovar. Tem que fazer essa provocação. Ele também tem muita culpa. Ele não desempenhava há 1 ano e meio. Esses gols que o Gabigol fez na final da Copa do Brasil podem deixar uma impressão boa dele nessa reta final do ano. Porém, o ano dele é horroroso. É um ano tenebroso. O Gabigol não conseguiu chegar aos 2 dígitos de participação em gol. Ele não tem 10 participações em gol na temporada. É uma temporada fraquíssima. É uma temporada de nível de jogador muito abaixo que o Gabigol é. Não é uma temporada que te qualifique a receber 2 anos a mais de contrato com aumento. Não é. Eu acho que ambas as partes ficaram no seu direito, mais ou menos. E a passagem do Gabigol no Flamengo se encerra assim, com algumas rusgas, mas que pro torcedor flamenguista pouco importa, porque ele vai continuar sendo o ídolo que ele sempre foi. Eu vou comentar mais brevemente aqui sobre o Gabigol no Cruzeiro, que provavelmente eu ainda vou falar disso no futuro, quando for confirmado, tudo mais. Por agora é só especulação, mas pelo jeito vai acontecer. Pro Cruzeiro é uma contratação gigantesca, porque é um time que precisa de um rosto desse projeto do Pedrinho BH. E o Gabigol é um baita rosto. Eu acho que as questões contratuais, 3 anos, recebendo 3 milhões por mês, se transformando talvez no maior salário do Brasil, eu acho um pouquinho preocupante. Acho um pouquinho questionável. Porém, é evidente que o Cruzeiro ele precisa de um jogador desse tamanho. É evidente que o Cruzeiro ele precisa de um cara com nome, que um cara que vai chegar pra decidir, que um cara que vai ter costas, que vai ter cancha, que vai ter casca pra aguentar as porradas que o projeto ele vai ter que levar. Por exemplo, nessa fase atual, cara, não tem ninguém que receba realmente as porradas a não ser o Diniz. Eu acho importante ter um jogador assim, que chama responsabilidade. Eu acho que ele pode também ajudar a melhorar o rendimento de toda a equipe do Cruzeiro no geral. E já chega amado, né? Porque acabou de ser carrasco do Atlético Mineiro. Porém, tem que analisar. Eu não criaria muita expectativa por agora, não. Porque é um jogador que não vem de 1 ano e meio bom. Mas, por hora, vamos tocar com calma. Pode ficar feliz, mas calma. Expectativa moderada. É, no mais isso. Finalizando, é uma conquista que realmente dá alívio pro Flamengo. Que torna um ano que era muito frustrante um pouquinho menos. Que dá um respiro, não só para jogadores, comissão técnica, mas também para o torcedor do Flamengo. Eu acho que a principal coisa que o Flamengo ele acaba ganhando com essa conquista de Copa do Brasil é esperança. Esperança de um 2025 que pode ser mais glorioso, que pode trazer mais conquistas, que pode ser melhor. Eu acho que depois desse belo trabalho do Felipe Luiz na Copa do Brasil, acho que o torcedor flamenguista ele tá no total direito de ter essa esperança. E agora, para finalizar, eu tenho que falar do Atlético Mineiro, cara. É aquilo que eu disse na partida de ida. É um time que visivelmente não se encontra sem o Daverson. Eu entendo a escalação do Zaratio, melhorou a equipe. Porém, cara, Hulk, embora tenha tido algumas boas chances, não foi o Hulk que a gente está acostumado a ver. Paulinho, muito menos. Não foi uma boa final do Atlético Mineiro, que acabou pagando pelo jogo de ida pífio que fez no Maracanã. Pelo jogo de ida displicente que fez no Maracanã. E ontem martelou, mas não teve qualidade suficiente para fazer seu gol, para virar a partida. E acaba sendo vice. É aquilo.
Agora tem que recolher os cacos, porque no dia 30 vai ter uma final de Conmebol Libertadores. Vai ter nessa final jogadores que estão sendo importantíssimos para a temporada do Clube Mineiro. Daverson é o principal deles, mas também tem Fausto Vera, por exemplo. É outro time que joga. Eu acho que se o Atlético Mineiro tivesse o Daverson para esse mata-mata contra o Flamengo, né, para essa final de Copa do Brasil, teria sido outro jogo. Eu tenho certeza absoluta disso. Porém, não tinha. Quando tentou se reinventar, não conseguiu. Não tinha peças de reposição no elenco. E acabou pagando por isso. Acabou ficando com esse vice que é dolorido. Porque foi um dos focos do Atlético Mineiro nessa temporada. E dá um peso ainda maior para a Libertadores. O Atlético Mineiro, embora tenha jogos a menos, ele está em 11º no Campeonato Brasileiro. Se não vencer a Libertadores, pode se complicar para ir para a Libertadores do ano que vem. Pode ser um baque gigantesco. Esse é o perigo de você abrir mão do brasileiro. Coisas assim podem acontecer. 2 jogos ruins atrapalham uma campanha vitoriosa. E podem comprometer o ano de 2025. Para essa final de Libertadores, esse time aqui ele vai chegar extremamente pressionado. Pode enfrentar um Botafogo que vai estar animado, embalado por já poder ter sido campeão brasileiro. Vai fazer um jogo da vida. Mas que eu acho que pelo fato de ter o Daverson, e esse cara é o centro basicamente dessa derrota na final da Copa do Brasil e dessa final de Libertadores. Eu acho que pode ser um roteiro, pode ser uma finalização diferente. Agora é realmente esperar para ver o que vai acontecer. E eu tenho que tirar um tempo especial para falar do vexame que o Atlético Mineiro ele sofreu ontem. Em campo, eu acho que o Atlético Mineiro ele acaba caindo, ele acaba sendo derrotado de cabeça erguida. Porém, o que a sua torcida fez ontem, o que aconteceu na Arena MRV, desde antes do apito inicial e até o final da partida, e se prolongando até a comemoração do título por parte do Flamengo, é vexatório. O Atlético Mineiro ele sai humilhado dessa final de Copa do Brasil. Antes, com uma falta de organização gigantesca, com torcedores que nem sequer tinham ingressos entrando no estádio, tomando lugar de pessoas que gastaram o seu dinheiro para ter um ingresso, para ir para essa final, para ir para esse jogão. Durante a partida, com aquela exibição patética, animalesca dos seus torcedores, depois que o Plata ele faz o gol, jogando bombas em campo, sinalizadores e tudo que é de pior. Gente, a gente tem um fotógrafo que ele foi atingido por uma bomba. Ele vai ter que fazer uma cirurgia para reconstruir o pé. Ele quebrou e ainda rompeu tendões do pé. Esse cara poderia ter perdido o pé dele porque ele estava exercendo o trabalho dele. Porque um monte de animal quis jogar bomba no gramado. É inadmissível o que aconteceu na Arena MRV ontem. E isso que aconteceu durante a partida é para mim o pior. Cara, é uma falta de capacidade de aceitar a derrota inacreditável. É uma cultura animalesca que só tá aumentando ano após ano aqui no Brasil. E a gente tem que parar com isso. E o que os 3Rs, os donos do Atlético Mineiro, né, da SAF do Atlético Mineiro fazem? Nada. Se abstêm de falar sobre o caso. O Menin, na entrevista pós-jogo, ele foi perguntado sobre isso pelo repórter da TV Globo, se eu não me engano. O que ele falou? Não quero falar sobre isso. Como assim você não quer falar sobre isso? É a torcida do seu clube, da sua propriedade que fez aquilo. Que poderia ter matado alguém. É inadmissível o que aconteceu. Eu realmente espero que o Atlético Mineiro seja gravemente punido. Retomando um episódio que aconteceu aqui recentemente no Brasil, o derby entre Corinthians e Palmeiras, que jogaram aquela cabeça de porco, estavam falando ali de multa de 100 mil reais, mais 10 jogos sem mando de campo. Se essa era a punição para uma cabeça de corpo arremessada em campo que não feriu ninguém, o que vai acontecer com o Atlético Mineiro? O que o senhor presidente Edinaldo Rodrigues, que ontem na entrevista pós-jogo foi falar os absurdos que ele falou sobre o calendário de 2025, ignorando completamente os acontecimentos, a barbárie que aconteceu durante o jogo, vai falar sobre isso. Que medidas vão ser tomadas? É inadmissível. É vergonhoso o que aconteceu ali na reta final da partida. São cenas que não são para acontecer quando se trata de um clube gigantesco que é o Atlético Mineiro. São cenas que não podem acontecer com uma instituição deste tamanho, desse tempo de duração. É vergonhoso, é patético, é revoltante e é inacreditável. Eu espero que quem fez aquilo seja punido. Eu espero que quem comanda o Atlético Mineiro providencie essas punições. Eu espero que também o Atlético Mineiro seja punido por toda a falta de vergonha demonstrada pela instituição na tarde do último domingo, com direito a estourar o hino da equipe no pós-jogo, quando o Flamengo ele estava comemorando. No meu estádio, o torcedor flamenguista ele vai cantar, ele vai comemorar, os jogadores do Flamengo vão poder levantar a taça em paz. Não. Negativo, não vai ter isso. Que atitude infantil, que atitude inacreditável. É uma falta de senso de derrota que depois leva a essas cenas lamentáveis que a gente viu. De torcedor jogando bomba, jogando sinalizador no gramado, ferindo o trabalhador. Eu espero que quem fez isso
repetindo aqui, né, reiterando, seja punido. E a gente tem que botar a mão na consciência. Porque se continuar assim, escalando dessa forma que está escalando, a gente só vai parar quando tiver muita tragédia. E eu espero que a gente não chegue nesse ponto. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.